Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus. Saudações, eu sou o pastor Brian, da Igreja Batista Compaixão. É uma honra mais uma vez estar com os amigos aqui falando sobre a Palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre um assunto que os discípulos trouxeram a Jesus Cristo e perguntaram a Ele: Jesus, ensina-nos a orar. As Escrituras estão cheias de coisas que nos ensinam como nós podemos orar, mas eu quero que nós vemos várias verdades aqui na oração que Jesus Cristo, uma das orações que Jesus Cristo usou para ensinar os seus discípulos, e nós encontramos essa passagem em Mateus capítulo 6. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, nós vemos: mas tu, quando orardes, entre no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. Teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Aqui no versículo 6 nós começamos e vemos que se nós vamos ter uma oração, ou uma vida de oração que nos traz a um relacionamento íntimo ao nosso Deus, aqui nós vemos no começo, quando orardes, nós devemos ter um tempo que nós podemos orar. Aqui nós vemos: entra no teu aposento e fecha a tua porta. Nós temos que ter um tempo e um lugar onde que nós individualmente, pessoalmente, estamos comunicando com o nosso Deus. Muitas pessoas, a maior parte da humanidade, a maior parte até de crentes, nós falamos que temos uma comunhão com Deus e nas igrejas nós vamos e nas quartas-feiras, às vezes, ou na quinta-feira, ou seja, lá quando nós temos o nosso culto, nós temos um tempo de oração e em grupo nós oramos para o nosso Deus. Mas infelizmente muitos crentes, esse é o único tempo que eles oram, é com grupos. Lugares onde que a igreja se reúne para orar, e esses são tempos muito importantes e muito abençoadores. Mas aqui nesses versículos, nós vemos aqui em Mateus capítulo 6 que nós devemos fechar a porta, ou que nós devemos estar no nosso aposento. Aqui novamente, versículo 6, mas tu quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. Uma oração secreta, uma oração que não as pessoas ao nosso redor não vão estar ouvindo, porque nós não estamos com pessoas ao nosso redor, nós estamos a sós com o nosso Deus. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então aqui no versículo 6 nós começamos e vemos a importância. Se nós vamos ter uma vida de oração, a fórmula começa primeiramente a ter um tempo marcado, um lugar marcado onde nós podemos reunir com o nosso Deus. Ele continua e nesses versículos ele mostra certas coisas de que nós não devemos fazer também, não devemos ser repetitosos com as frases perante de oração. Então não é pegando essa oração e repetindo ela verbalmente que Deus quer. Versículo 7, orando não useis de vãs repetições. Então não é uma coisa que nós devemos repetir o palavrear do versículo. Mas versículo 8, mas vós não vos assemelheis, pois, a eles. Não é para nós orarmos como os muçulmanos, não é para nós orarmos como os católicos, onde é repetição simplesmente. Mas aqui, porque o vosso Pai sabe necessário antes de vos pedir. Versículo 9, ele começa: portanto, vós oreis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Aqui nessas frases, no começo da oração que nós conhecemos, eu quero que nós olhamos nela e focamos um tempo para pensar sobre elas e como nós devemos ter uma vida de oração. Aqui nós vemos primeiramente Pai Nosso. Nós temos que primeiramente ter um relacionamento de pai e filho. A humanidade tem muitos relacionamentos que nós podemos ter com o nosso Deus. O primeiro relacionamento que nós podemos ter com o nosso Deus é de criador e criação. Deus nos criou. A única coisa que nós precisamos fazer é estar vivos, ou um tempo estar vivo, e nós somos criaturas de Deus. Então o primeiro relacionamento que qualquer pessoa pode ter e tem com o nosso Deus é de criação e criador. O segundo relacionamento que nós podemos ter com o nosso Deus é de salvador e salvo.
ou resgatado. Quando Jesus Cristo nos salva, nós agora somos salvos do pecado e nós temos um lar no céu, nós temos uma vida eterna que começa naquele instante que nós aceitamos Jesus Cristo. Então, o segundo relacionamento que nós podemos ter com o nosso Deus é quando nós somos salvos do pecado. Os dois primeiros relacionamentos que nós podemos ter com Deus, nós não fazemos basicamente nada. A primeira, nós nascemos, fizemos nada para isso. O segundo, simplesmente colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. Nós não fazemos boas obras, não fazemos nada dessas coisas. Nós simplesmente colocamos a nossa fé em Jesus Cristo e nós somos salvos. Tornamos o segundo relacionamento de salvo e salvador. Depois vamos para frente e o relacionamento que nós podemos ter é de pai e filho. De pai e filho é quando nós começamos a ter um relacionamento. Agora não é só simplesmente nós vamos para o céu quando nós morremos. Agora nós estamos começando a ter um relacionamento com o nosso Deus. Então aqui nesse versículo 9, portanto vós orais assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Primeiro nós vemos aqui Pai nosso, então nós devemos ter um relacionamento com o nosso Deus. Sim, nós precisamos ser salvos. E nós também precisamos ter um relacionamento com Deus, onde nós já estamos tentando andar com Ele, estamos tentando ter um relacionamento. Não só pedimos para Ele que Ele nos salvasse e vamos nosso dia a dia sem nunca comunicar com Ele, sem nunca ver mais a Deus. Mas Pai nosso que está nos céus. Então nós vemos aqui que é um Deus específico, é um Pai específico, não é nosso Pai aqui terrestre. O relacionamento não é uma pessoa aqui da terra, não é o Papa, não é o Padre, não é a Buda, não é nenhuma dessas pessoas religiosas que nós podemos encontrar aqui no mundo, na terra. Não, é o nosso Deus celestial, é o nosso Pai celestial. É o nosso relacionamento íntimo que nós temos de pai e filho com, não o pai terrestre, físico, mas o pai espiritual, o Pai celestial. E aquele versículo ali continua, ali no fim do versículo 9 nós vemos: santificado seja o teu nome. Então, muitas vezes nós vemos a palavra santificado e é um processo assim, de santificação, onde que nós vamos tentando nos aproximar à imagem de Jesus Cristo, onde cada vez nós estamos tentando ser transformado na imagem de Cristo e ser mais perto, e ser mais íntimo, e ser mais perfeito. Não que nós vamos chegar à perfeição aqui na terra, não que nós vamos chegar exatamente como Cristo era, mas no nosso processo aqui na terra nós devemos estar tentando diariamente a ser santificado para sermos conforme à imagem de Jesus Cristo. Não conformado com o mundo, mas transformado para Cristo. É que nós vemos o versículo falando: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E nós podemos pensar: puxa, o que isso significa? Podemos pensar que, mas Deus é perfeito, ele não precisa ser, o nome dele não precisa ser limpado. Não é isso que Jesus está tentando ensinar. Nessa fórmula que Jesus Cristo começa a ensinar nesses versículos, nós podemos ver que não é somente um relacionamento, não é palavras que nós estamos repetindo. Mas aqui, essa frase, santificado seja o teu nome, Deus está tentando nos mostrar aqui. Deus está tentando que nós trazemos, o começo não é trazer petições, o começo é trazer louvor, é trazer honra, é trazer glória ao nosso Deus. Aqui no versículo 9 nós vemos então, portanto, vós oreis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Continua em versículo 10, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá hoje. Então, versículo 11 aqui nós começamos a ver que sim, devemos trazer as nossas petições a Deus. Devemos trazer os nossos desejos, as nossas necessidades a Ele. E vemos isso em versículo 11. Mas antes de chegar no versículo 11, nós temos o versículo 10, onde nós vemos: venha o teu reino. Nós vemos: seja feita a tua vontade, na terra e também no céu. No versículo 9, novamente: portanto, vós orais, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. A fórmula, então, não é para nós começarmos uma oração onde nós diretamente vamos e bombardeamos o nosso Deus com as nossas necessidades, com os nossos desejos.
Não é que nós devemos ter um tempo marcado, um lugar marcado onde nós vemos a Deus e Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, Deus me ajuda aqui, E sim, devemos ter isso. Mas nós devemos começar as nossas orações sempre com santificado seja o teu nome. Não essas palavras, mas o que elas significam. Louvando, adorando ao nosso Deus. Quando alguém fala sobre a minha esposa e fala coisas erradas sobre ela, fala coisas sujas sobre a minha esposa, eu vou, vamos dizer, santificar ela. Eu vou trazer honra de volta a ela. Eu vou desmentir o que eles têm falado de errado. Eu vou provar, vou mostrar a eles que não, a minha esposa não é assim que vocês estão falando. Não, minha esposa é pura, minha esposa é boa, minha esposa é amável. Quando nós oramos ao nosso Deus, a mesma coisa. Nós devemos começar a honrar ao nome dEle. Sim, falando a Ele mesmo, o quanto nós adoramos a Ele, o quanto nós amamos a Ele. Então, esse versículo, a fórmula aqui da oração, ela começa com o nosso louvor, com a nossa adoração, com nós trazendo honra ao nosso Deus. Quando nós oramos, nós devemos não começar, Deus meu, eu preciso disso, Deus meu, eu preciso do meu pão, eu preciso da comida, eu preciso das finanças para poder pagar o meu aluguel esse mês. Não, nós devemos começar as nossas orações com Deus, o Senhor é tão bondoso para comigo. Deus, o Senhor é um Deus tão maravilhoso. Deus, o Senhor é um Deus tão amável para comigo. Muito obrigado pelo seu amor para conosco, para comigo. Se os meus filhos somente viessem a mim pedindo as suas necessidades, eu vou me enjoar. Mas quando eles começam a elogiar, eles dizem, ô pai, você está tão bonito hoje, ô pai, tal, e começam a falar certos elogios, né? O meu ego, eu sou homem, sou humano, eu vou começar a gostar do que eles estão falando. Aqueles elogios vão, o quê? Vão facilitar para que eles, quando eles pedem alguma coisa, eu vou fazer o que eles querem. Mas quando meus filhos vêm para mim, estão xingando o irmão, e estão xingando a mãe, e vêm só pedindo dinheiro, você acha que eu vou dar para eles o que eles estão pedindo? Eles vêm sem respeito, vêm sem comunicar corretamente, e só, pai, dá o dinheiro aí. Não tem dessa. Primeiro nós vemos Pai Nosso que está nos céus. Sim, um relacionamento que precisamos ter, um relacionamento íntimo, mas nós também chegamos a ver aqui, santificado seja o teu nome. Devemos começar as nossas orações com louvor a Ele. Infelizmente, no dia de hoje, quando nós ouvimos a palavra louvor, a única coisa que nós pensamos é o louvorzão, nós pensamos nos cultos onde nós trazemos essa música chamada louvorzão e tudo mais nos cultos, e pensamos que a única forma de louvar a Deus é com a música, né? Na realidade, a Bíblia, quando ela ensina sobre louvor, é geralmente em tempos íntimos. Sim, tem um lugar apropriado para louvar a Deus com a nossa música, com as nossas vozes em música, cantando a Ele e tudo mais. Mas a realidade é que louvor, adoração bíblica, a maior parte dela é íntima, a maior parte dela é uma a uma. Nós lemos o livro de Salmos, que era o inário do Velho Testamento, o inário do hebreu, o inário do judeu. Nós vemos muitas vezes aqueles hinos, aqueles salmos, Davi conversando diretamente com seu Deus, e não está falando que nem essas músicas que nós ouvimos no dia de hoje, não, é uma conversa íntima. Mas muito mais do que isso, o louvor apropriado e o louvor correto, a maior parte dela, a adoração correta, ela é diretamente do Filho para com o Pai. O Filho aqui na terra ainda para com o Pai Celestial, que ainda está nos céus, mas está nos observando, que está nos seguindo, que está vendo o que nós estamos passando. Os versículos anteriores já falaram que Ele conhece as nossas necessidades, já falaram que Ele sabe muito bem do que nós precisamos, já falou muito bem que Ele sabe antes que nós sabemos o que nós necessitamos. Mas não, primeiro nós devemos começar em adoração, respeito, comunicando com o nosso Deus, não as nossas necessidades somente. Tem um lugar para isso e chega lá. Mas nós precisamos primeiro entrar ao nosso Deus e começar a adorar a Ele.
começar a louvar a Ele por quem Ele é, pelo que Ele tem feito. E quando foi a última vez que você começou a sua oração? Realmente, quando foi a última vez que você agradeceu a Deus pela sua salvação? Quando foi a última vez que você louvou a Deus simplesmente por quem Ele é? Por ser o seu Salvador, por ser o seu Deus, por ser o Deus que sim mandou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Mas quando foi a última vez que você louvou em oração a Deus, dizendo: Deus, você é tão maravilhoso para comigo. Deus, você é um Deus de amor, sim, e eu conheço esse amor também. Deus, você é tão maravilhoso, você é tão bondoso, você é tão carinhoso comigo. Nós começamos a elogiá-lo. Não que nós estamos tentando elogiá-lo para ganhar alguma coisa, como certas pessoas fazem aqui na Terra. Mas sim, nós devemos elogiar o nosso Deus. Nós devemos orar a Ele trazendo honra ao seu nome. Ou não xingando Ele por causa do que nós pensamos que Ele tem feito de errado nas nossas vidas. Não questionando o disto que tem as circunstâncias que estão nas nossas vidas. Não, mas trazendo louvor e adoração. Deus, obrigado. Deus, o Senhor é. Você pode colocar qualquer coisa boa depois disso, porque Ele é. Qualquer palavra boa. Amor, misericórdia, paz, benigno. Tudo essas coisas Ele é para conosco. Nós podemos chegar ao nosso ponto, nós podemos chegar onde que nós podemos chegar a Ele e basicamente sentando e conversamos com Ele. E louvamos a Ele, agradando a Ele, sim. Adorando a Ele, sim. Com as nossas palavras. Assim com respeito. Assim com uma reverência. Um louvor, uma adoração que Ele tanto merece. Infelizmente, a maior parte de nós, crentes, nunca oramos. O nosso tempo de oração é somente nos cultos. Tantos de nós, se nós oramos fora dos cultos, é simplesmente me dá isso, me dá aquilo. Nosso Deus criou o universo, nosso Deus criou o mundo, nosso Deus criou a nossa nação, o nosso Deus nos criou. E mesmo que Ele criou o universo, mesmo que Ele criou todos os animais e todas as flores e todas essas coisas tão lindas que nós podemos olhar, mesmo que Ele criou as galáxias e os sols, as estrelas, a lua, mesmo que Ele criou o universo inteiro, Ele se preocupa, Ele se interessa por cada um de nós. Ele merece o nosso respeito, Ele merece o nosso louvor, Ele merece a nossa adoração a Ele. Aqui Jesus, Ele vem e quando os seus discípulos pedem a Ele para ensinar a eles a como orar, Ele começa e vemos certas coisas que nós não devemos fazer. Não devemos repetir as frases. Não devemos estar simplesmente recitando a oração. Não devemos estar simplesmente falando um monte de coisas com linguagem bonita para trazer honra e glória a nós, às pessoas ao nosso redor. Mas nós devemos, e ele começa aqui com uma fórmula, e o começo da fórmula é um relacionamento que nós temos com o nosso Deus, Pai Nosso que está nos céus. Reforçando que esse relacionamento é o Deus e não um Pai aqui na terra. Pai Nosso que está nos céus. E o versículo continua ali, santificado seja o teu nome. Então nós devemos trazer louvor, adoração a Ele. Versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aqui, assim na terra, como no céu. Aqui no versículo 10, Jesus começa a ensinar aos seus discípulos que eles não devem estar orando somente louvorzão, ou somente uma adoração. Sim, nós devemos estar aqui e fazendo petições a Ele. Mas note que as primeiras petições que nós trazemos a Ele não é petições próprias. Não é as nossas próprias necessidades. Primeiras coisas que nós vemos que Jesus fala para os seus discípulos é que eles pedem para que a vontade de Deus seja feita. Que o reino de Deus venha a se cumprir na vida e na terra. Não as nossas coisas terrenas e as nossas finanças, e a comida, a nossa roupa e tudo mais.
Mas as nossas primeiras coisas, o foco da nossa oração, depois que nós entramos na adoração, depois que nós louvamos a Ele com as nossas orações, o foco deve ser nele, no que Ele quer. Sim, que Ele possa nos mostrar qual é a vontade dEle. Sim, que nós podemos entender qual é a vontade e que sim, o reino dEle possa vir. Não vamos levar o tempo hoje para mostrar exatamente o que tudo isso simboliza e o que tudo isso nos mostra. Mas sim, o começo aqui, buscar primeiro o reino de Deus. As nossas orações, a parte principal não deve ser por nós, para nós. Mas começa com louvor a Deus, adoração a Ele. E depois ela continua, Deus, o que é que você quer? Deus, que a sua vontade seja feita na minha vida, que a sua vontade seja feita aqui na minha nação, que a sua vontade seja feita aqui na minha cidade, que a sua vontade seja feita aqui na minha terra, na minha cidade, na minha casa, na minha igreja. Quando nós oramos, a nossa oração é um relacionamento com Deus, sim, mas não é só para nós. Não é o foco nosso. A oração deve ser o foco nele. Começando com adoração, continuando com louvor, continuando com essas coisas que nós estamos santificando, que nós estamos erguendo o nome dele e honrando a ele. Mas depois, quando nós vamos aqui para o versículo 10, vem o teu reino. As orações agora começam para ele. Para que ele, não nós, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Somente no versículo 11, depois que nós temos feito tantas coisas para ele, aqui nós começamos o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. As nossas orações, infelizmente, nós pensamos que é só pedir, 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 pedir. Mas não. A oração é um relacionamento, a oração é uma conversa. E mesmo quando nós começamos a orar e pedir certas coisas, as primeiras coisas que nós devemos estar focando não é as necessidades terrestres ou as necessidades físicas. O primeiro foco que nós devemos ter é as coisas espirituais. As nossas orações, para que as almas que nós conhecemos que não são salvas, para que eles possam ser feitas, a tua vontade. A Bíblia ensina que a vontade dele é que todos venham ao conhecimento da salvação. Então, uma das vontades dele é que todos sejam salvos. Então, nós devemos estar orando para que almas sejam salvas. Nós devemos estar orando pelos nossos amados que ainda estão, se eles ainda não são salvos, para que eles possam aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Nós devemos estar orando para que Deus traga avivamento, seu reino venha. Para que Deus traga avivamento nas nossas vidas, para que Deus traga coisas espirituais nas nossas vidas, nas vidas das nossas igrejas, na nossa nação. As nossas orações, como tudo na nossa vida, ela deve ser baseada, a coisa principal dela nunca deve ser o físico, ela deve ser o espiritual. Então a fórmula aqui que começa, Jesus Cristo começando a ensinar os seus discípulos um relacionamento com Deus. Um relacionamento apropriado, filho e pai. Um relacionamento que nos mostra especificamente para com quem nós estamos conversando, com o nosso Deus celestial. Uma oração que começa com louvor e adoração, que traz honra a Ele. Não reconhecimento a nós da forma que nós estamos orando. Não reconhecimento a nós porque nós estamos sempre orando em voz alta, onde todo mundo está nos ouvindo. Não, mas louvor, adoração íntima a Ele, pessoalmente de nós, em um lugar secreto onde ninguém está ouvindo. Nós trazemos louvor, adoração, depois nós começamos a orar e trazemos as necessidades espirituais, pedindo que Deus trabalhe nas nossas vidas espiritualmente, pedindo que o reino de Deus venha assim na terra, no céu, como no céu, que sim, as coisas espirituais sejam o foco das nossas vidas. São primeiro, depois vêm as necessidades físicas. Nós oramos a Deus, nós sim adoramos a Ele, sim nós trazemos as nossas necessidades físicas, mas antes as coisas espirituais. Quando nós continuamos com isso, então, nós vemos em versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Continua no versículo 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos conduz à tentação, mas nos livra do mal, porque Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém.
Aqui na continuação da oração, nós vemos ele voltando. Ele começa com as coisas espirituais, nós adoramos a ele no começo. Ele faz petições espirituais, faz petições físicas. Ele sai do físico, começa a pedir perdão. Nós devemos sempre estar pedindo perdão pelos nossos pecados. E quando nós estamos continuando a oração, depois nós pedimos perdão dos nossos pecados, novamente nós entramos em mais uma vez, no fim das orações, nós vemos aqui, versículo 13, e não nos conduz em tentação. Então, ele nos quer que nós não entramos em tentação primeiramente, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, aqui no fim do versículo, novamente, ele traz novamente a adoração a ele. Então nós devemos começar a oração, adoração, louvor, honra a Ele. Nós sim fazemos nossas petições sempre com o foco principal nas coisas espirituais. Sim, indo para as nossas necessidades físicas. E sim, pedindo, claro, sempre pedindo perdão pelos nossos pecados. Depois nós voltamos novamente para a adoração e louvor a Ele. E tanto pode ser ensinado aqui nesses versículos sobre a fórmula da oração, mas hoje nós temos o tempo curto para mostrar simplesmente algumas coisas. Eu creio que nós focamos as coisas que eu quero que nós vemos aqui. Sim, temos que ter um lugar, um tempo. Sim, devemos trazer honra e glória a Ele, honrando o seu nome primeiramente. Depois nós entramos nas petições espirituais primeiro, físicas depois disso. Depois nós podemos entrar nos pedindo perdão pelos nossos pecados, que nós cometemos todo dia. Agora, se você não tem esse relacionamento com Deus, um relacionamento de Deus Pai, Deus Filho, onde você nunca aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, hoje pode ser aquele dia que você também se torna filho de Deus. Aceita Jesus Cristo, você também pode ter um relacionamento com Ele tão íntimo como eu tenho desgostado por esses tantos anos. A primeira coisa que nós precisamos ter para ter uma vida de oração é um relacionamento com Ele. Se você nunca percebeu, nunca reconheceu que é um pecador, nunca entendeu que as Escrituras nos ensinam que por causa do nosso pecado nós vamos para o inferno se nós não aceitamos a Ele. Mas entendemos que naquela cruz Ele pagou por tudo que nós necessitamos, morrendo naquela cruz em nosso lugar. Em Romanos 10:13 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A única coisa que nós precisamos fazer para aceitar a Jesus Cristo, para podermos ir para o céu, é simplesmente entender que somos pecadores, que merecemos o inferno, mas que Ele morreu em nosso lugar. A única coisa que precisamos fazer é colocar a nossa fé, pedindo para que Ele nos salve e nos leve para o céu quando nós morremos. Depois da salvação, nós podemos então ter uma vida de uma oração gostosa, uma vida de oração para o nosso Deus, onde nós podemos ter a fórmula que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, para que nós também podemos ter uma oração que é agradável a Ele, uma oração que vai receber as respostas que nós tanto queremos. Muito obrigado pelo seu tempo. Deus abençoe. Obrigado por se ajuntar a nós na Conexão da Fé, onde nós te ajudamos a conectar a Deus.